Olá, pessoinhas extraordinárias. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou aqui a convite da maravilhosa Lua Serena, que me chamou para participar do Conte e trazer alguns aspectos do tarô dentro do processo terapêutico. Para mim é extremamente significativo estar aqui falando sobre tarô e a convite da Lua, até porque ela foi a minha grande mestra e iniciadora nos mistérios do tarô, né? Arcano a arcano, mistério a mistério, ela foi desvelando um novo mundo e aquilo me modificou profundamente. Nós fazemos um trabalho também muito profundo, extremamente vinculado aos arcanos do tarô, que sinceramente é algo extremamente transformador. É um grande divisor de águas. Então, eu fico muito agradecido, né, pelo convite da Lua, pelo convite do IMT para participar desse congresso, que, se eu não me engano, já está na sua terceira versão, né, no seu terceiro ano de acontecimento. E o que é maravilhoso, né, porque esse congresso ele realmente é fantástico. As palestras são incríveis, os assuntos que são abordados são maravilhosos e a, a relação dos terapeutas com as pessoas que participam desse congresso é maravilhoso também. Para falar sobre isso, eu separei alguns tópicos, até porque o tarô é algo extremamente profundo e é uma ferramenta muito, muito, muito antiga. Então, esgotar tudo sobre o tarô é basicamente inviável, se não impossível, em uma só vida. O primeiro que eu trouxe é a importância da anamnese e o tarô como uma ferramenta auxiliar nesse processo. A anamnese é um ponto extremamente crucial para que o trabalho terapêutico ele se inicie, né? É no momento de anamnese que nós conseguimos pegar algumas partes da psique daquele indivíduo que vem até nós para que nós possamos dar um olhar de cuidado e desenvolver um tratamento terapêutico em cima daquilo, né? Só que algumas vezes existem alguns assuntos, existem alguns pontos da vida de uma pessoa que ela não se sente tão confortável em trazer num primeiro momento, né? Logo num primeiro contato já falar sobre coisas que incomode um pouco. Então ferramentas como o tarô, a numerologia, a astrologia são mecanismos incríveis para que nós possamos entender qual é o funcionamento daquele indivíduo, entender quais são os processos mentais, quais são as tendências comportamentais daquela pessoa. Portanto, quando nós estamos munidos desta ferramenta num momento de anamnese, é muito interessante porque os arcanos eles trazem alguns aspectos que nos ajudam a direcionar a conversa com essa pessoa para que nós possamos pincelar alguns pontos que na maioria das vezes as pessoas não conseguem trazer num primeiro momento. Então nós conseguimos fazer uma anamnese com um tanto mais de profundidade, já tendo uma consciência de que aquele indivíduo ele tem tais comportamentos, ele tem tendências a ter aqueles comportamentos, padrões mentais, emocionais, físicos. Portanto, o tarô nesse sentido ele é magnífico, né, nesse momento de anamnese. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer é sobre o tarô e a autognose, ou o autoconhecimento. O tarô ele é maravilhoso, né? Ele é uma ferramenta
incrível de autoconhecimento, uma ferramenta que realmente faz com que você olhe algumas condutas expressas nas cartas, expressas nos arcanos, e que você se identifique com muitas delas. Você olha e pensa, poxa, eu tenho isso daqui dentro de mim. Mesmo não conscientemente, né? Mesmo não à luz da razão. Talvez, muitas das vezes, inconscientemente. E você sente que aquilo não é muito estranho para você. E só de conseguir dar um olhar para esse aspecto, inicia-se então um processo de cura, né? Então, realmente, o tarô é uma das ferramentas mais pertinentes e mais precisas para esse processo de autoconhecimento. Dentro dos seus 78 arcanos, dentro dos seus 78 mistérios, o tarô ele fala basicamente sobre a vida como um todo. Nos arcanos maiores, nós temos a grande jornada do louco, nós temos a grande jornada de todos nós, porque o louco ele fala muito sobre a inocência, sobre lançar-se ao desconhecido, sobre lançar-se ao novo, e é basicamente o que nós fazemos todos os dias, né? Quando nós acordamos, nós nos lançamos para o abismo da vida e não temos noção do que vai nos acontecer, né, no decorrer do dia. O tarô ele fala muito, o arcano do louco, ele fala muito também sobre o processo do nascimento, né, o processo da criança que chega a esse mundo, que chega a essa realidade de infinitas possibilidades. E arcano a arcano, esse louco ele vai tomando para si consciência de algumas coisas até que ele chegue no mundo, né? Que essa é a jornada do louco. É o louco rumo ao mundo, o louco buscando o mundo, que é a plenitude, a conquista, a realização, a finalização de um projeto que se inicia, se desenvolve. Então, partindo desse assunto, eu gostaria também de falar sobre os arcanos enquanto arquétipos. Hoje em dia é extremamente difundido a visão dos arquétipos, né? A consciência de que nós somos regidos por esses arquétipos que estão presentes na nossa inconsciência humana. Os arquétipos nada mais são do que certos padrões pelos quais a humanidade passou e todos nós temos em comum. Comportamentos, pensamentos, emoções, condutas. Então, esse processo arquetípico do tarô, ele é fantástico, né? Trazendo um pouco da estrutura do tarô, nós temos os 22 arcanos maiores, que é a jornada do louco, que eu comentei agora há pouco, que falam sobre a vida como um todo. A grande jornada de nós enquanto humanos, enquanto pessoinhas. E nós temos os arcanos menores, que são divididos em 4 naipes. Então nós temos Ouros, que fala sobre matéria, fala sobre tudo aquilo que é palpável, comportamentos e manifestações. Nós temos Espadas, que fala sobre processos intelectuais, sobre processos de racionalização. Nós temos Copas, que fala sobre processos emocionais, as nossas emoções, o nosso grande oceano profundo. E, por fim, nós temos Paus, que nós podemos olhar como... Nós podemos perceber Paus em 2 aspectos distintos. Um deles é o lado mais espiritual da coisa toda, da nossa existência. E outro é a motivação, aquilo que nos motiva, aquilo que nos move. Paus está extremamente relacionado ao fogo e fala muito sobre movimento, sobre transformação. Nesse sentido, cada um desses naipes ele tem cartas numeradas e as cartas da corte. As cartas numeradas, elas falam
de uma jornada especificamente voltada para esses aspectos, que são material em ouros, mental em espadas, emocional em copas e motivacional ou espiritual em paus. E essa jornada, então, ela fala de um modo mais esmiuçado sobre a nossa vida cotidiana, enquanto os arcanos maiores eles falam sobre mistérios mais profundos e da nossa grande jornada enquanto indivíduos, os arcanos menores eles vão esmiuçar todo esse movimento, todo esse trajeto. Ele vai nos trazer consciência de diversos tipos de comportamento, diversos tipos de pensamento, de sentimento e também formas de encontrar e se sintetizar. Não é sintetizar, me fugiu o termo. Equilibrar a nossa vontade com a nossa essência, que é a nossa verdadeira vontade. Né? E isso serve como um alimento para que as nossas ações elas se façam. Dito isso, eu gostaria de entrar, então, falando um pouco mais sobre esses símbolos, no sentido de que, quando nós compreendemos que cada um dos naipes eles falam sobre aspectos distintos que compõem um todo, que é basicamente a compreensão que nós, terapeutas integrativos, temos da realidade, né? Que nós somos parte de um todo e esse todo se reflete dentro de nós, esse todo existe dentro de nós. Então, a parte não está isolada do todo. Portanto, trazendo essa compreensão de que a parte não está isolada do todo, tendo essa compreensão de que cada naipe ele vai falar sobre um aspecto de nós dentro do nosso cotidiano, é incrível quando você começa a perceber que tal arcano, tal mistério, ele fala sobre um aspecto, ele fala sobre uma perspectiva de conduta, e você consegue trazer aquilo para si, perceber que aquilo existe dentro de você e que você pode muito bem desenvolver aquela característica, caso você tenha recalcado ela no sentido freudiano da coisa, né? Caso você tenha escondido aquela ferramenta, aquela conduta no seu inconsciente, porque talvez em algum momento você tenha agido daquela forma e as pessoas não tenham reagido bem. Então é incrível quando você olha para isso, quando você descobre essas características dentro de você e consegue manifestar, consegue trazer para a Terra, trazer para a manifestação essas características, essas condutas que por algum motivo acabou sendo reprimido, né? Acabou sendo oculto dentro de nós mesmos. Então, para concluir, eu reconheço o tarô como uma maravilhosa e fantástica mesmo ferramenta dentro do processo terapêutico, justamente por esses aspectos que eu trouxe. Num primeiro momento, a importância dele em uma anamnese, para que nós tenhamos consciência de aspectos que talvez as pessoas não tenham muita facilidade ou se sintam confortáveis para trazer no primeiro encontro. Depois, toda essa relação do tarô com símbolos, com significados dos arquétipos da nossa inconsciência, né, que trazem à tona características, comportamentos, condutas, pensamentos, sentimentos. Então, identificando isso dentro de nós, olhando para aquilo, se torna muito mais fácil efetivamente trabalhar e desenvolver um processo de cura dentro de toda essa jornada maravilhosa que é a terapêutica, né? Então, no mais é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado sobre esse curto vídeo falando sobre alguns aspectos do tarô enquanto ferramenta de autognose e também de autodesenvolvimento, desenvolvimento humano em si. Gostaria novamente de agradecer ao Instituto Mãe Terra pelo convite e à Lua Serena também. E é isso. Me sigam no Insta. Eu tenho colocado vários materiais assim maravilhosos. Eu inclusive tiro um arcano por dia, coloco lá pequenos questionamentos que possuem relação com aquele arcano que saiu para aquele dia em específico. Então isso é muito legal, trazer logo no início do dia alguns questionamentos para que nós façamos no decorrer do dia, para que estejamos mais atentos para as coisas e como as coisas se manifestam e como nós nos relacionamos com essas coisas. E fora isso, tem alguns outros materiais também super interessantes lá. Muito obrigado e beijinhos.